Então, pessoal, vamos falar hoje sobre modelos de sequência zero em transformadores, tá? A gente vai ver o que seriam esses modelos e onde que eles são aplicados, né? Seguindo aí o ciclo de aulas ali sobre transformadores. Então, primeiramente, né, quando a gente fala de impedância ou modelo de sequência zero, a gente tem que primeiro saber o que é o modelo de sequência positiva e negativa, né? Um transformador, uma linha de transmissão, um gerador, um elemento, uma carga, um elemento qualquer do sistema elétrico de potência, ele é caracterizado por três impedâncias, né, de sequência positiva, negativa e zero. Normalmente, quando a gente não fala nada, né, não especifica qual sequência a gente está falando, de uma determinada impedância de um equipamento, a gente está implicitamente falando da impedância de sequência positiva, mas também existe sequência negativa e sequência zero. Isso daqui é mais aplicado em estudos de curto-circuito, tá, para cálculo de faltas, monofásico, bifásico terra, né, que são curtos desequilibrados, e aí exigem que a gente utilize modelos de sequência negativa e sequência zero também para conseguir resolver, encontrar as correntes e tensões aqui desses efeitos, né. Então, impedância de sequência positiva e negativa, né, são as tradicionais impedâncias de placa do transformador obtidas do ensaio de curto-circuito. Na aula passada sobre transformadores eu falei em como obter a impedância, né, a impedância série do transformador, que é através do ensaio de curto-circuito. Essa é a conhecida como impedância de sequência positiva ou negativa, né, que é igual no caso do transformador. A sequência de fases com a qual o transformador é ensaiado não tem influência no valor da impedância lida, né? Então, se eu colocar a sequência ABC ou sequência CBA e medir as correntes lá no transformador, eu vou medir a mesma impedância. Então, a impedância de sequência negativa, que é o Z2, é igual a de sequência positiva, que é o Z1. Nessa aula a gente vai focar então nos modelos para sequência zero, né? Nos modelos de transformador, de todas as ligações para sequência zero. Então, como é que a gente faz um ensaio de sequência zero, né, de um transformador trifásico aqui, por exemplo? Eu vou pegar uma fonte, tá, uma fonte de tensão aqui, alternada sinoidal, e vou conectar nas três fases do transformador, né, a mesma fonte nas três fases. Ou seja, eu vou estar injetando três correntes elétricas iguais em fase, né, porque a impedância do transformador trifásico ela é igual. Então eu vou estar injetando, e a possibilidade da existência dessas correntes aqui vai depender da configuração, né, do tipo de ligação, se vai ser triângulo, estrela, do transformador. E o lado secundário é posto em curto-circuito, né? E também aterrado. Aí depois a possibilidade de existência dessa corrente a gente vai verificar de acordo com o modelo de sequência, né? De acordo com, o tipo de ligação das bobinas, né? Se é estrela, triângulo, estrela aterrado, não, enfim, a gente vai ver depois, né? Mas a questão da forma como o ensaio é feito, né? Como essa impedância é obtida dessa forma aqui, né? Uma fonte de tensão aqui, conectado nas três entradas, e depois o secundário aqui em curto-circuito. A impedância de sequência zero, Z0 aqui, que a gente vai ler do transformador, ela é a tensão E, dividido pela corrente de uma das fases aqui, IOP, né? Aqui a gente sobe 3 IOP, né? Porque é três correntes iguais, mas o modelo ele é por fase, né? Ele não é trifásico, então se ele é por fase, eu tenho que pegar só uma corrente elétrica aqui para encontrar o modelo de sequência zero do transformador. A impedância de sequência zero dependerá do tipo de transformador, né, se é núcleo envolvido, envolvente, ligação das bobinas, triângulo, estrela, se tem neutro aterrado ou não, podendo assumir os seguintes valores, né? Então o Z0 ele pode ser ou ser igual ao Z1, né, que é igual também ao Z2, ou 0,85 Z1, 5 Z1 ou infinito, tá? Isso depende basicamente aqui desses tipos aqui, dessas características que eu listei aqui, né? Na aula de hoje a gente vai ficar ali com a primeira e com a última, né? Ou a gente vai ver aqui do caso para Z0 igual a Z1 ou para Z0 igual a infinito, né? E depois, numa aula futura, a gente vai ver esses dois casos aqui do meio. Então, as considerações, né? Que é justamente o que eu falei ali, os dois casos, nos ensaios que a gente vai ter de sequência zero para transformadores nessa aula aqui são de trifásicos de núcleo envolvente ou banco monofásico. Então, todas as considerações dessa aula aqui só valem para esses dois tipos aqui de transformadores, tá? Então a nossa primeira configuração aqui é o Y aterrado e Y aterrado, né? Vou aplicar o ensaio de sequência zero nessa configuração aqui. Então aqui as bobinas ligadas em Y no primário, né? E aterrado aqui, e no secundário também, Y aqui e aterrado, né? E o ensaio é feito dessa forma, eu pego os três terminais, coloco em curto-circuito, né? E aqui no primário eu pego e conecto a fonte aqui nos três terminais ligados. Então essa daqui é a simbologia, né? Y aterrado e Y aterrado. Como o transformador aqui no secundário ele é aterrado, ele fornece um caminho para a corrente elétrica circular aqui no secundário, né? Isso é muito fácil de enxergar. Se a gente imaginar que eu tenho uma tensão aqui, né? Essa tensão é a mesma nas três fases, então eu vou ter três tensões induzidas também, né? Que vão estar em fase aqui no secundário. Elas vão me permitir a circulação dessa corrente elétrica aqui, né? As três vão se unir aqui, vão voltar pelo TR e vão retornar pelo neutro aqui porque ele é aterrado. Então, pela lei das forças magnetomotrizes em transformadores, né, para quem lembra, N1 é igual a N2 né, do primário e secundário, como existe a possibilidade de passar corrente elétrica aqui nas bobinas do secundário, então eu vou ter
a força magnetomotriz aqui contrária no primário, né? Ou seja, eu vou ter corrente elétrica também nas bobinas do primário. Então, a impedância de sequência zero para esse modelo Y aterrado e Y aterrado, ela é dada por essa expressão, é o E, né, a tensão E, dividido pela corrente elétrica IOP, né, que é a corrente aqui em uma das fases. Percebam que aqui sobe 3 IOP, e aqui, nessas aqui se divide só IOP, né, que é essa daqui que eu quero, que é o modelo por fase. E o primário também, o primário é aterrado, então ele permite que a corrente elétrica circule aqui, né, do neutro aterrado aqui de volta para a fonte. Então, por causa disso, eu vou estar lendo uma impedância Z0, né, que vai ser a própria impedância da bobina do transformador, que é igual ao Z1, que é a impedância de sequência positiva, que é igual a de sequência negativa, que nem eu havia falado. Então, esse daqui vai ser o nosso modelo, né? Esse daqui, ó, o primário vai ser conectado aqui, né, nesse terminal A maiúsculo, aqui o secundário no A minúsculo. Esse aqui é a linha do ground. Então, esse daqui que é o modelo de sequência zero, né, simplesmente uma impedância entre os dois lados aqui, onde esse Z0 é igual ao Z1 igual ao Z2. Aí o segundo caso agora é o Y aterrado delta, né? O Y aterrado delta é esse cara aqui, né? E o modelo de ensaio de sequência zero para ele é esse daqui. Primeiro eu vou aplicar a fonte aqui no lado Y aterrado e vou curto-circuitar o lado delta e vou aterrar ele também, né? Então é assim que é feito o ensaio. Aqui está a simbologia, né? Y aterrado delta. E a questão aqui é a seguinte, né? Quando eu colocar uma fonte aqui, como eu estou colocando uma fonte aqui que é a mesma nas três bobinas, aqui eu vou ter 3 tensões em fase aqui no meu transformador. Isso vai induzir no secundário aqui 3 tensões em fase também, e a corrente elétrica ela vai poder circular aqui dentro dessa bobina em triângulo aqui em loop fechado, né? Que é o que eu estou demonstrando aqui com essa setinha vermelha. Vou ter uma corrente aqui dentro, loop fechado, e aí como existe corrente elétrica nas bobinas do secundário, né? Embora ela fique só aqui dentro, em loop fechado, eu vou ter também corrente no primário. Então, N1 e 1 do primário é igual a N2 e 2. Cada uma dessas bobinas aqui vai estar concatenada com a sua respectiva bobina no secundário, né? Concatenada magneticamente falando, né? Que eletricamente elas são isoladas, mas existe o acoplamento magnético entre as bobinas. Então, força magnetomotriz do secundário, né? Está em oposição ao do primário, vou ter corrente elétrica. A questão dessa ligação é o seguinte, né? A corrente que passa para a linha aqui, ó, que nem vocês podem ver no secundário, ela é zero. Então a linha aqui desse lado aqui do lado delta, né, se ela enxergar para dentro, ela vai enxergar uma impedância infinita. Mas se a linha, ou a fonte aqui no caso aqui, né, olhar aqui pelo lado Y aterrado, ela vai enxergar essa impedância aqui, que é a própria tensão E dividida pela corrente IOP, né, de uma das fases só. Então essa daqui vai ser a nossa impedância de sequência zero para esse modelo aqui. Agora vamos supor, né, eu ainda estou no mesmo modelo Y aterrado delta, só que agora eu vou aplicar a fonte do outro lado, né, eu vou aplicar desse lado aqui. Como eu vou ter uma tensão aqui que vai estar em fase nos 3 vértices aqui do triângulo, né, não tem como existir corrente elétrica circulando aqui. Então, se não tem como existir corrente no primário, também não vai ter no secundário. Embora o secundário aqui ele seja um Y aterrado, né, ele permite a passagem de corrente aqui, como o primário não permite passagem de corrente, né, porque as tensões estão em fase aqui, e também não tem retorno pelo terra, né, aqui no secundário, porque é em delta. Então, a impedância vista pela fonte aqui pelo lado delta aqui é infinita, né? Então Z0 aqui vista pelo lado delta vai ser infinito, porque a corrente é zero. Dessa forma a gente consegue definir o nosso modelo aqui para o nosso transformador Y aterrado delta, né? Vai ser dessa forma aqui. Pelo lado Y aterrado a impedância é dada por essa expressão aqui, né? O Z0. Então ela é conectada ao ground aqui do sistema de sequência zero, indicando que a corrente elétrica pode retornar por aqui. E do lado Y, né, quem olha pelo lado Y vai ver uma impedância infinita, por isso que aqui está aberto, né? É um caminho aberto. No final do vídeo eu vou mostrar um exemplo de como isso aqui fica num sistema elétrico prático, né? Como a gente aplica esse diagrama aqui. Aí a nossa próxima configuração é Y delta, né? Então aqui a simbologia é Y delta. Agora a gente vai aplicar o ensaio primeiramente colocando a fonte aqui, né, no lado Y e aterrando, né, unindo os 3 terminais e aterrando o lado delta. Só que nesse caso aqui o que vai acontecer, né? A corrente elétrica ela não vai poder circular, né? Percebam aqui que a corrente está destacada aqui como sendo igual a zero, porque aqui não tem o caminho de retorno, né? Antes no Y aterrado delta eu tinha o caminho de retorno para a corrente. Então aqui eu não tenho. Então a corrente obrigatoriamente é zero. E no secundário também ela vai ser zero, não vai ter nada, né? Então a impedância Z0, né, que é a impedância vista por essa fonte aqui, ou a impedância de sequência zero desse modelo Y delta, ela vai ser então infinita, né? Justamente porque a corrente é zero. Se dividir a tensão por uma corrente que tende a zero, a impedância é infinita, né? Da mesma forma, se eu aplicasse essa fonte aqui, não desse lado aqui, mas do lado do triângulo aqui, da mesma forma, não ia ter corrente no primário aqui, né, aliás, no secundário aqui no triângulo, e também não ia ter no primário, né, pelo balanço de força magnetomotriz. Então a impedância vista aqui é infinita. Dessa forma a gente define o modelo de sequência, né, para essa ligação Y delta, ele é dessa forma aqui. Tá? Percebam que aqui ele é aberto, né, esse risquinho aqui é proposital, ele é aberto, justamente para não permitir a passagem de corrente elétrica na sequência zero.
Agora, nosso próximo modelo aqui é o delta-delta, né, dado por essa simbologia aqui. O delta-delta, da mesma forma, né, ele vai ter uma impedância infinita. Esse daqui é o ensaio de sequência zero. Vou pegar o secundário aqui, vou unir os terminais e vou aterrar, e vou aplicar a mesma fonte aqui nos terminais do primário. Da mesma forma, aqui não tem uma corrente elétrica aqui, né? Não tem como circular, porque a tensão é a mesma aqui nos três pontos, nos três vértices do triângulo, não tem diferença de potencial, né? Então a corrente elétrica não pode circular aqui. Se não existe corrente no primário, né, pelo balanço de força magnetomotriz, N1 e 1 igual a N2 e 2, também não vai ter no secundário. Então a impedância vista desse lado aqui, do primário ou do secundário, né, se eu aplicar a fonte aqui no secundário também, a impedância vista é infinita. Então a representação do sistema delta-delta é essa daqui, né? Quando eu ligar isso daqui com outros componentes ali de sequência zero, a corrente elétrica não vai poder passar por aqui, né? Ela vai enxergar uma impedância infinita aqui, tanto pelo lado primário quanto pelo lado secundário, né? Então fica dessa forma aqui. A próxima configuração agora é Y aterrado no primário e Y no secundário. Então Y aterrado no primário, aqui dessa forma aqui, vou aplicar a fonte aqui e Y aqui no secundário. Percebam aqui que a configuração Y aterrado ela sempre fornece o caminho de retorno para a corrente elétrica, né? Então eu poderia, a princípio, né, pensar que a corrente elétrica vai passar por aqui e vai voltar aqui. Só que o secundário não permite agora a passagem de corrente elétrica, porque o neutro não é aterrado, né? Então ainda que eu tenha uma tensão induzida aqui, não vai ter corrente elétrica porque a corrente não tem como voltar, né, para a fonte aqui, né, para o secundário. Então, se não existe corrente no secundário, não pode existir no primário, né, a lei das forças magnetomotrizes. Então, a impedância vista aqui por qualquer um dos lados aqui do Y, né, seja desse daqui ou do primário, ela vai ser infinita. Aqui tem a nossa simbologia, né, para esse caso aqui. E, novamente, a ligação do modelo de sequência, né, ele vai ficar aberto, né, não vai ter nenhuma conexão com terra aqui, porque não permite a passagem de corrente elétrica. Então, a impedância infinita, né, se eu olhar para qualquer um dos dois lados aqui, um circuito aberto é uma impedância infinita. Bom, nosso penúltimo caso agora é o transformador YY, né, sem ser aterrado dos dois lados, e da mesma forma, né, ele também não vai existir, não vai deixar passagem de corrente elétrica, né, porque o neutro não é aterrado, tanto no primário como no secundário. Então, se não existe corrente no primário nem no secundário, a impedância aqui vista por qualquer um dos dois lados aqui vai ser zero, né, a corrente elétrica aqui de entrada no ensaio vai ser zero, aqui também vai ser zero, então a impedância é infinita. E assim fica o modelo de sequência zero aqui para o YY, né, ele fica aberto aqui dos dois lados, e impossibilita a passagem de corrente elétrica aqui, né, tanto do lado do primário como do secundário. Aí para finalizar aqui os nossos modelos de sequência, né, a gente vai ver também o caso aqui quando eu tiver impedância de aterramento, né? Se eu tiver então uma configuração Y aterrada através de uma impedância, né, ZM aqui ou ZN aqui no secundário, o nosso modelo de sequência zero vai ficar exatamente dessa forma aqui, né? Lembra que eu falei no começo da aula lá que o ensaio, né, o modelo de impedância de sequência zero, ele era feito por fase, né? E a corrente elétrica que entrava aqui nos três terminais aqui era 3 e 0. Então, se eu aplicar uma fonte aqui, né, aplicar o ensaio aqui, aplicar a fonte de sequência zero aqui, eu vou ter uma corrente que vai descer aqui, que vai ser uma corrente 3 e 0, né, porque ela vai subir nesse ponto aqui. E a queda de tensão que essa corrente 3 e 0 vai gerar aqui no ZM, né, nessa impedância aqui, é 3 e 0 ZM. Tá? Só que como o meu modelo ele é por fase, né, ele não é trifásico, então no modelo de sequência zero eu tenho que representar, né, eu tenho que ter a mesma queda de tensão que eu teria aqui no modelo real. No modelo real a queda de tensão seria 3 e 0 ZM. Como a minha corrente aqui é só I0, né, ela é modelo por fase, então o 3 aqui eu passo multiplicando aqui o ZM, para ter a mesma queda de tensão quando a corrente I0 aqui atravessar essa impedância, né. Aqui é a tradicional impedância do transformador, e do lado secundário aqui eu tenho também 3N da mesma forma, né, pelo mesmo motivo. Eu vou colocar esses terminais em curto, a corrente vai voltar por aqui, a queda de tensão vai ser 3 e 0 ZN aqui no secundário, né, então eu tenho que colocar o 3 aqui. Caso eu não tivesse a impedância do secundário aqui, o ZN, né, ele fosse solidamente aterrado, eu tivesse só do primário, então era só eu retirar essa impedância aqui e colocar, né, a continuidade do fio aqui, né, fechava aqui, né, curto-circuitava essa impedância aqui e ficaria só essas duas aqui. Algumas considerações sobre o ZM e o ZN, né, essas duas impedâncias aí, elas podem representar não apenas a impedância conectada propositalmente entre o neutro e o terra, mas também uma composição equivalente das seguintes impedâncias, né, impedância da malha de aterramento, impedância do cabo de cobertura, né, das torres, né? Para quem não sabe o que é isso daqui, né? O cabo de cobertura é um cabo que é usado na proteção, né? das torres das linhas de transmissão, que ele fica lá no alto. E como esse cabo ele é aterrado periodicamente, né? A cada X metros, a cada X quilômetros ele é aterrado, então a corrente elétrica, né? Na falta, ela também pode voltar pelo cabo de cobertura. Ela vem da terra, né? Do defeito, sobe pelo aterramento até o cabo de cobertura e pode retornar à subestação também, né? A resistência da terra na região abaixo da linha de transmissão também, né? Para quem assistiu as minhas aulas lá sobre curto-circuito no sistema elétrico, eu lembro que eu falei disso daqui também, né? Vocês podem conferir lá.
resistência do pé da torre de transmissão no local do curto também. Então sempre que todo o caminho de retorno aqui da corrente elétrica pelo terra aqui, né, ou pelo cabo de guarda, né, como eu falei, o cabo de guarda ele é aterrado, conectado na terra, então uma parte da corrente pode subir e voltar por ele. Toda essa impedância equivalente aqui, ela pode ser representada, né, por uma impedância ZN equivalente ou uma ZM, né? Então da mesma forma, não só a impedância proposital, né, que é conectada aqui, mas todos esses mecanismos aqui de retorno de corrente elétrica também podem ser agrupados aqui no ZM e no ZN. Bom, para finalizar nossa aula, né, eu disse que ia mostrar um exemplo para vocês, né, de como usar esses diagramas aqui. Isso daqui é utilizado na análise de falta, né, de curto-circuito, para calcular a corrente de curto-circuito em sistemas elétricos. E aqui a gente tem o modelo aqui do transformador delta Y aterrado e Y aterrado delta. Então como é que fica o modelo de sequência zero dessa rede elétrica aqui, né? Eu tenho um gerador aqui que é aterrado, né, então aqui está a impedância do gerador. Como esse gerador ele é aterrado aqui com impedância, né, ele não é solidamente aterrado, da mesma forma eu vou ter esse 3 vezes JXN aqui, né, do gerador G1. Aí depois, lembra que se vocês voltarem no início da aula lá, né, o modelo para o nosso transformador delta, Y aterrado no secundário era esse daqui, né? Para quem estava enxergando do lado delta, a impedância aqui ficava aberta, e para quem enxerga do lado Y aterrado, a impedância aqui ela é conectada à referência do diagrama. Então essa impedância X0 aqui é a impedância de sequência zero desse transformador, né? Pelo lado Y aqui, que é o secundário, ele fica conectado ao ground. E pelo lado primário delta aqui ele fica aberto, né? Aí depois aqui o que a gente tem? Uma linha de transmissão, né? Ela também vai ter a impedância de sequência zero dela. E aqui o transformador. Só que aqui o primário agora é o Y aterrado. Se o primário é o Y aterrado, então a impedância X0 do T2 ela está aqui. Vai ser conectada à referência do diagrama. E o primário aqui, que é em triângulo, né? Em delta, ele fica aberto. Então aqui o primário está aberto. E aqui é a impedância do gerador G2, né? Então, como esse gerador G2 não é aterrado com impedância, né, ele é solidamente aterrado, então eu tenho só a impedância própria de sequência zero, né? Aqui no G1 eu tinha esse cara aqui, que é o 3 vezes Xn, né, que é a impedância de aterramento, mais o X0, que é a impedância só do gerador. Aqui do lado direito, como eu não tenho impedância, né, de aterramento, tenho só o G2, eu vou ter só esse X0 e o G2 aqui. Então, pessoal, nessa aula a gente finaliza, tá? Pretendo continuar com vocês ali, mostrar mais alguns outros modelos de sequência futuramente, tá? Nessa aula era isso. Se tiver gostado do vídeo aí, deixa o joinha. Até o próximo vídeo. Valeu!